Paz seja com todos. Você, minha amiga que me ouve nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, derrama um transbordar de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Porventura, há alguma coisa que impede o agir de Deus na tua vida? Se você ainda não parou para refletir sobre isso, pare um pouco, reflita. Às vezes na nossa vida há circunstâncias e situações que tentam impedir o agir de Deus em nossas vidas. Há 4 sentimentos que impedem o agir de Deus em nossa vida. O primeiro sentimento, o sentimento de medo. Mateus capítulo 14, versículo 30, trata a história de um homem chamado Pedro. Quando ele está no barco e ele avista, em meio às águas, um vento, Cristo andando sobre as águas. E ele imediatamente diz: Senhor, deixa-me ter um encontro contigo, deixa-me ir até você. E Jesus diz: vem, e Pedro começa a andar sobre as águas. Mas de repente surge um sentimento de medo na vida de Pedro e ele começa a submergir. Essa história registra um momento espetacular em que este homem, discípulo de Cristo, começa a andar sobre as águas. Mas que de repente ele deixa ser tomado pelo medo. Às vezes o medo ele nos impede de chegar à presença de Deus. Às vezes temos medo de fazer algo e dizer que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. E isso faz com que nós paramos pelo caminho. E esse é um dos sentimentos que impede o agir de Deus na nossa vida. O segundo sentimento que impede o agir de Deus em nossa vida é a soberba. Quando estamos com o coração cheio de soberba, a soberba é uma das características e sentimentos e é algo que Deus reprova. Deus ele não aceita a soberba, ele não aceita um coração soberbo, um coração arrogante, um coração cheio de ira, um coração cheio de si, um coração cheio de engrandecimento. Deus não aceita isso. Muitas vezes hoje muitas pessoas perdem e não tem mais o agir de Deus na sua vida por esse motivo. Porque está com o coração soberbo, está com o coração cheio, está cheio de si, quando na verdade isso não importa para Deus. A palavra de Deus diz que o que importa é que Ele cresça e que nós possamos diminuir a cada dia. Isso é o que importa para Deus. O quarto sentimento é o sentimento de ansiedade. Quando nós estamos ansiosos e queremos que tudo aconteça no nosso tempo, quando na verdade não é no nosso tempo. O relógio de Deus, homem nenhum pode mexer. Homem nenhum coloca a mão no relógio de Deus nem para adiantar, nem para atrasar. Porque o relógio de Deus trabalha conforme Deus quer, na hora que Deus quer. Ela é uma bênção que ela vem sem medida, ela vem por completo na nossa vida. Então muitas das vezes nós não devemos ter esse sentimento, não devemos deixar esse sentimento atrapalhar as nossas vidas. Esse sentimento atrapalhar o nosso coração. Não devemos ser ansiosos com as coisas. Não devemos ter ansiedade com as coisas. Quando nós somos ansiosos, nada dá certo na nossa vida. Tudo tem hora, tem momento e tem tempo certo para chegar. Não há nada que nós podamos fazer para antecipar ou adiar o agir de Deus em nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para todas as coisas tem o seu tempo certo. Tudo tem um tempo exato. E o quarto sentimento é o sentimento de dúvida. Dúvida gera falta de fé. A falta de fé, ela não nos leva a nada. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, dissermos a este monte, transporta-te daqui para ali, e ele se transporta. Então nós precisamos ter fé naquilo que Deus colocou na nossa vida. Quando nós temos fé, nós alcançamos o milagre de Deus na nossa vida. Nós alcançamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós alcançamos o espiritual de Deus na nossa vida. A fé, ela é o firme fundamento de todas as coisas. Então não deixe esses sentimentos atrapalhar a sua vida. Não deixe o sentimento de medo, não deixe o sentimento de soberba, não deixe o sentimento de ansiedade e nem o sentimento de dúvida, de falta de fé atrapalhar o agir de Deus que é grande para a tua, para a minha, para nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe a sua vida neste dia.